Só para começar, agradecer a imprensa primeiramente, né? Não vamos render muito não, que todo mundo querendo comemorar e brindar lá fora. Daqui a pouco eu vou abrir também, que eu acho que todo mundo quer perguntar, quer participar. Então, esse foi o primeiro documentário, né? Foi lá de 2009. Aí depois vem Tá Rindo de Quê? Depois Rindo à Toa, Humor Sem Limites, Meu Amigo Bussunda, Chacrinha. E agora o mais recente, né? Isabela, o caso Nardoni. Eu queria começar lá do início, assim. Como é que essa história caiu no seu colo? Que você começou sozinho e os desafios. Primeiro, como é que essa história caiu no seu colo e os desafios? Que eu lembro que você começou sozinho depois que os parceiros entraram. E teve um primeiro que não queria, topava, mas não queria dar o nome. Imagina os desafios que você enfrentou, assim, né? Por causa dessa figura toda. Quando eu comecei lá, acho que foi 2003, né? O Simonal, ele estava numa situação, já tinha morrido, de um soterramento total. Eu brinquei assim que eu saí primeiro para tentar arrumar patrocínio, arrumar algum tipo de apoio. E você encontrava duas situações. Ou a pessoa nunca tinha ouvido falar no Simonal e não se interessava, ou tinha se ouvido falar e aí que não se interessava mesmo. Entendeu? De qualquer maneira, não queria se meter nisso de jeito nenhum. Foi por isso um pouco que eu resolvi fazer na garra, e levei mais de 5 anos fazendo, porque eu fiz, né, as próprias custas, porque o Simonal era isso, ele era um pária, essa coisa toda. A minha motivação pessoal foi que eu estava no Caceta, eu sou roteirista, trabalhava de ator e eu queria dirigir. E queria um documentário. Li o livro do Nelson Motta, Noites Tropicais, que é um livro de memórias dele, onde cada capítulo ele conta um encontro com um tipo de artista, ele, Regina, Roberto Carlos, e tem um capítulo do Simonal. Quando ele conta a história do Simonal, eu fiquei assim, caramba, que história, né? E, assim, e todo mundo que me perguntava depois, por que você fez? Eu sempre respondia, por que? Eu não entendia porque ninguém tinha feito, hein? Porque a história era muito forte. Eu me lembrava muito vagamente, porque eu era criança, quando o Simonal estourou. Eu nunca tive show de Simonal e nada. Mas, e na medida que eu fui encontrando as pessoas, e as pessoas contando a história, aí que eu realmente eu fui percebendo a quantidade de camada que isso tinha, né? A quantidade que o que me interessou muito mais nisso não era saber se ele tinha errado ou não tinha errado, porque não existe ser humano que não errou, mas a durabilidade da punição. A ideia de que foi uma punição eterna, né, até a morte, que eu queria meio entender o que motivava isso. Não tenho uma resposta para isso, mas era a minha principal indagação nessa história toda, né, porque, obviamente, o Simonal ele não cometeu um erro simples, ele cometeu um crime, que é ser mandante de um sequestro, tortura, extorsão, e foi condenado por isso. Ele foi condenado a 4 anos de prisão. Assim, mas ele foi punido por algo
que não é nem tipificado como crime, que é delação, entendeu? E isso durou mais de 30 anos. Então, assim, essa desproporção entre o que ele fez e o que ele pagou é que eu acho que dá todo o drama da história dele, que você tem, obviamente, as sequelas, né, dos filhos, o cara que foi decaindo, alcoolismo, violência doméstica. Você vê o Simoninha expulsou ele de casa quando o Simoninha tinha 16 anos de idade. Então, você botar teu pai para fora de casa com 16 anos de idade é o tamanho do drama que aquilo estava. É isso. Então, na verdade, o que me interessa sempre são grandes histórias. E o Simonal é uma das maiores histórias que podiam ser contadas. Eu tenho muito orgulho de ter feito, também revi, não vi há muitos anos. Uhum. E acho que foi assim, importante nesse sentido, sem querer ficar se jactando, mas a questão é se o Simonal voltou a ser tocado. O Simonal, as pessoas ouvem que não toca, nem vem, que não tem, sabe que é dele. Então, várias coisas do artista voltaram por causa do filme. Muito. Até o próprio, depois teve um filme de ficção. Tem 2 biografias sobre o Simonal que foram lançadas depois do filme. Eu até fui nos 2 lançamentos. Falei, por que vocês não fizeram antes? Me facilitar a vida pra caramba. Porque não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada. Então, tudo foi tirado ali do zero. Então, para mim, foi uma grande escola, mas também um grande orgulho. Nossa, e pode ter muito orgulho mesmo, porque aí depois vem shows, né, que eu fui no show deles, do Simone, fazendo um baile do Simonal. Para as novas gerações, teve esse papel de poder trazer essa figura que, na verdade, a música popular brasileira, popular, era ele, né? Era para estar aí. Você vê o Tony Tornado ótimo aí, a galera da geração dele, a mágoa matou ele. Isso é o mais triste, porque, na verdade, assim, ele foi um grande artista, ele foi pioneiro em muita coisa, de show de estádio, e a coisa de ser um artista negro, que ele não emparelhou com o Roberto Carlos. Em 70, 71, ele era maior que o Roberto Carlos. Então, assim, ele tinha essa coisa grandiosa, né? E que você fica assim, abismado, né? Como isso também, por um segundo, cai tudo, né? Desmorona tudo e dá o tamanho do drama, né? Então, dá esse tamanho do drama que o cara também levou muito tempo para perceber o que estava acontecendo com ele. Mesmo algumas pessoas que tentaram fazer algum tipo de ponte, chamar ele para jogar bola, ele já estava muito machucado, ele achava que ia ser humilhado, então ele ficou recluso, ele teve muitos problemas, assim, músicos que convidavam não tocavam com ele, que tinham medo de pegar nele. Então ele falava isso mesmo, tem uma frase dele que fala, eu fui proibido de existir. Isso é muito forte, né, assim, para um artista. Então, o fato, assim, eu me lembro assim, que quando eu comecei, no início, eu tentei contato com o Max e com Simoninha. E estava difícil de falar com eles. Até que um dia eu fui num show do Max para falar com ele pessoalmente, e ele ficava muito desconfiado, que todo mundo que se aproximava, ele ficava assim, o que é que vão fazer com essa história? Né? Vão enxovalhar mais meu pai ainda, não sei o quê. Então, eles ficaram assim, eles foram lá em casa, aí eu comentei com ele, olha, cara, eles toparam fazer o documentário, eu cheguei assim e falei assim, olha, eu só não quero gastar esse dinheirama, quando eu estiver lançando, vocês ficarem aborrecidos com alguma coisa e embarrear o filme, porque eu não vou fazer um filme para limpar a barra do teu pai, porque eu nem conheço o teu pai. Eu não sei o que é que eu vou encontrar. E se eu descobrir, no final das contas, que o teu pai era um tremendo de um filho da puta? Eu falei assim mesmo. Aí ele falou assim, você vai mostrar o artista? Você vai mostrar ele cantando? Eu falei, eu tenho que mostrar, porque a maioria do público nem sabe quem é Simonal, nem sabe quanto ele cantava. Então, eu primeiro, na minha cabeça, eu tinha que mostrar o quanto o Simonal foi, para até mostrar o tamanho da queda. E o Max falou para mim assim, se você mostrar o artista vai ganhar. Entendeu? Assim, independente do que surgisse de qualquer outro tipo de história. E isso também foi muito legal, porque eu não queria fazer um troço chapa branca, eu não tenho nem essa pretensão, eu não sou do Poder Judiciário, eu não fiz o filme para fazer justiça. Eu fiz um filme para contar uma história. E a história foi contada por gente que simpatizava e gente que não simpatizava com o Simonal. Tanto que você tem até momentos, né, por exemplo, o Chico Anísio, que era um amigo, e o Ziraldo, que não era, falam a mesma coisa em sentidos opostos, né, que ele se achava o rei da cocada preta. Eu falo assim, não, ele não se achava, ele era o rei da cocada preta. Então, você tinha esses tipos de encontros
E também era uma coisa assim, muito engraçada, que depois eu entrevistei, sei lá, quase 30 pessoas. E tinha uma coisa que foi muito comum, que é, tipo, quem era amigo dele, falava assim, o Simonal era um negão marrento, né? Um negão assim, pô, todo posudo, e quem não gostava dele falava assim, pô, o Simonal era aquele crioulo metido a besta, não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre isso na hora mesmo, eu falei assim, pô, é engraçado, porque o cara, independente de você gostar ou não gostar, vinha sempre primeiro o crioulo ou o negão. Assim, eu pensei, se ele fosse ruivo, ele ia ser só metido a besta. Ele ia ser só marrento. Não ia ser, olha que ruivo marrento. Mas é aquela coisa que chega assim, o cara era um crioulo marrento, né? Um negão marrento. Então você chega à conclusão assim, se você é negão, é melhor não ser marrento. E se você for marrento, é melhor não ser negão. Porque você acumular as duas coisas fica meio imperdoável. Entendeu? Assim, e aquela coisa assim, no nível de que as pessoas chamam de arrogância, mas também pode ser a personalidade do cara, o cara não pode cair. Porque no dia que tropeçar, até tem uma cena dele premonitória no especial da Record, que ele faz aquele eu sou negro, negro, negro. Ele canta, ele toca música, ele dá um tropeço e o nego começa a jogar torta na cara dele. É aquela coisa assim, o cara não pode cair. Se cair, apanha. E depois os familiares ficaram muito gratos, né? Porque eu imagino que... Cara, assim, vamos lá, né? O Max e o Simonia, que eu tive mais contato, a gente ficou até muito próximo. Depois, no primeiro baile de Simonal, eu fui até o apresentador do baile, o cantor Seu Jorge Bartinalha, que tem até um DVD gravado, o CD. A gente ficou muito próximo. A Tereza, mãe, e a mãe deles, né? Uma nega chamada Tereza, que não é nega, mas é a mãe da Tereza, e a irmã mais velha não participaram do documentário a pedido dos irmãos, entendeu? Porque acharam que a irmã teve vários casos de internação psiquiátrica, e a mãe também ficou muito abalada. Então, eles falaram, deixa você fazer qualquer coisa, mas eu não quero que você chegue perto da minha mãe e da minha irmã, que senão eu acho que você vai fazer uma coisa sensacionalista e mundo cão. E elas ficaram chateadas por não participar. Então, assim, e foi... o resultado final e depois e foi engraçado não, foi triste, que as duas esposas, a mãe, a Tereza e a Sandra, elas não foram na estreia. Eu falei pelo telefone, eu falei, vocês não vão vir. Ela falou assim, aí as duas falaram a mesma coisa, eu não aguento, eu não vou aguentar, entendeu? Então, tem um quê aí dessa coisa, desse drama familiar também, que leio as duas biografias, que os detalhes são muito mais barra pesada que tem no filme. Muito mais barra pesada. Não, mas o formato que você escolheu foi muito feliz, né? Que a gente começa sorrindo, cantando junto, e depois tem aquele baque. Parece que o primeiro corte foi 5 horas. Como é que foi os desafios desse filme? E aí, o que você aprendeu com ele que você levou para os seus outros documentários? Eu aprendi tudo, porque foi o primeiro, desde a coisa da produção em si, das dificuldades, das leis. Na época era muito mais complicado, então... Eu me lembro que eu levei 1 ano e meio só legalizando. Eu já tinha comprado, comprado os arquivos, só que todo mundo, pela lei da época, todo mundo que aparecia tinha que autorizar. Só que, além de todo mundo estar morto, né, muita gente está morta, era difícil. Aí eu me lembro que depois de 1 ano e meio, eram 2 advogadas, chegou assim, olha, a gente conseguiu resolver tudo, a única coisa que a gente não conseguiu resolver foi a orquestra da Sarah Vaughan, que não aparece, que era a orquestra da Tupi. Não tinha como identificar os membros da orquestra. Aí, beleza, aí eu deixei a Sarah Vaughan para o final, eu falei, se eu já estou passando esse perrengue aqui, imagina quando eu falar com americano, dólar, inglês. Aí eu cheguei lá, consegui o contato com um escritório lá em Nova York, que representava os herdeiros da Sarah Vaughan. Eu falei, não, que eu estou fazendo um documentário no Brasil, tem um número dela, com um cantor brasileiro, e eu queria legalizar essa imagem. O cara falou, não, você compra do produtor. Eu falei assim, mas eu já comprei. Ele falou, então por que você está me ligando? Entendeu? A imagem é do produtor. Ela não foi sequestrada para fazer o filme, é óbvio que ela autorizou. Então, assim, e é o único número inteiro que tem no filme, exatamente porque foi de graça. Eu estava esperando assim, vai vir um negócio, e a Sarah Vaughan foi. E no caso dos outros, não, tudo foi fragmentado, porque pagar é o de menos, está tudo certo. Agora, você ter que essa burocracia toda, hoje mudou um pouco, né? Mas ainda você tem uma via cruzes. Eu aprendi tudo nisso. E até essa opção também, que eu acho que tem um verso da Samarina, né, que é só quem viu que pode contar. Eu como documentarista, eu nunca
pelo menos na maioria dos meus documentários, eu nunca achei que eu seria assunto de nada. O filme é sobre Simonal, então eu não tinha que aparecer. Quando depois do Simonal fiz um quadro no Fantástico chamado Que Vida a Vida, que também eu nunca apareci, só apareceu entrevistado. Aí até as pessoas assim, pô, mas você não gosta de aparecer? Não, a história é do cara, não é minha, entendeu? Assim, tanto que depois, quando eu fiz o do Bussunda, aí é também em primeira pessoa, porque era meu amigo, eu também tinha o que dizer. Mas o Simonal foi o que me levou para o mundo aí da não ficção, né, do documentário, e me abriu uma nova carreira, que hoje eu estou muito mais perto do documentário do que do humor e tudo. Então, é isso. Apesar da trabalheira, vale muito a pena. É. Maravilhas, essas histórias que você conta, que está registrado, e o poder do documentário, do cinema, de trazer essas memórias. Eu sou muito fã, eu vejo documentário, praticamente todo dia eu vejo um. Então, dá aquela trabalheira, mas você dorme tranquilo, consciência tranquila, que você fez um trabalho incrível. Então, tem um amigo meu, o Micael, que fez o filme comigo, que ele fala isso, né, que a ficção tem que comer muito arroz com feijão para chegar perto da vida real, né? Porque a vida real, ainda mais no Brasil, né? A gente tem coisas que são totalmente ficcionais, só que são de verdade, né? Então, isso me fascina muito, e é nisso que eu estou já tem uns 15 anos. Vamos abrir para a plateia, gente? Se alguém está... Boa noite. Uma coisa que me chamou a atenção, agora, recentemente, eu vi o documentário do Jair Rodrigues. E os filhos do Simonal aparecem falando da importância do Jair Rodrigues nesse período de ostracismo dele e tal. E o Jair Rodrigues não é citado no filme. Tem algum... Não, na verdade, foi circunstância de produção. Porque na época que eu fiz o filme que eu estava falando, que eu paguei tudo, né, eu cheguei, já tinha fechado o filme. O Jair Rodrigues, na época que eu quis chamá-lo, ele não tinha data, não tinha, como o Jorge Ben também não apareceu. O Jorge Ben me deu uns dribles, furou umas 3 vezes, uns migué. O Jair não, o Jair estava viajando, não sei o quê. E aí eu já estava editando o filme, já tinha custado muito mais do que eu imaginava, e pintou a entrevista com o Pelé. Aí eu entrevistei o Pelé e falei, chega, vou montar o filme com o que eu tenho, porque eu não posso ficar 10 anos filmando. Então, foi uma questão até de produção, e é uma coisa, foi bem observado por você, que é uma coisa que eu sempre lamentei, entendeu? Assim, faltou o Jair Rodrigues, que foi, porque não é pouca coisa, porque nesse ostracismo dele, quem ficou do lado dele na amizade foi o Jair Rodrigues e o Roberto Carlos. O Roberto Carlos não quis participar por anônimo, porque tanto que a primeira internação que ele sobreviveu, quem bancou os custos do hospital foi o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos não topou, porque não queria aparecer, por questões dele. Como também você teve, assim, eu convidei Chico Buarque, Caetano, então, acho que muita gente, o Jorge falou explicitamente, não me mete nisso, entendeu? Assim, então, tinha um quê também de uma certa, que o Nelson Mota fala, de uma certa lepra, né, que a galera ficava meio, não quero saber disso não, o Jorge, eu tive até um papo com ele, mas eu conheci o Simonal, assim, eu falei, pô, Jorge, bem, eu tenho umas 15 capas de revista com vocês dois juntos. O Sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. A nega chamada Tereza é a mulher do Simonal, né, sua. Entendeu? Assim, então, obviamente, mas ele chegou assim para mim e falou assim, cara, é o seguinte, eu sou autor de País Tropical. Tá? Eu fui autor do Brasil Eu Fico, que é o Ame ou Deixo, né, com swing. E o que eu fiz, eu fui para fora do Brasil. Ele virou Jorge Benjor, para não ser confundido com Jorge Benson, então ele virou Jorge Benjor lá fora. Eu sempre falei com o Simonal, falei, pô, se manda, meu irmão, vai para a Europa, não sei o que, outra coisa. Então ele falou assim, cara, eu consegui escapar desse troço mais de 30 anos, não me bota nisso não, entendeu? Então é um pouco isso também. Olá, boa noite. Boa noite. Eu fiquei curiosa com a parte do contador, porque acaba que vocês conseguem o contato e ele dá o depoimento. Imagino que não deve ter sido fácil conseguir isso. Queria entender como é que vocês chegaram até ele, como é que foi esse processo de convencimento, né, de fazer ele aparecer no filme. Bom, foi um detetive, né? Eu contratei um detetive particular para ir atrás do contador e dos 4 agentes do DOPS, né, que foram envolvidos. Os 4 agentes do DOPS, o cara não conseguiu contato, conseguiu com um, mas que não topava de jeito nenhum, e ele conseguiu o endereço do contador. Aí o Micael, que trabalhava comigo, como eu não podia ir porque eu era do caceta, o cara ia ver de cara, não sei o quê,
foi lá e aparece ele falando, eu estou fazendo um documentário, aí ele me ligou, falando, olha, o cara topou falar. Aí, assim, aí eu vim para São Paulo, morava aqui numa periferia aqui, e foi muito engraçado, porque a mulher dele não queria que ele falasse de jeito nenhum, então só que ela parece só a voz dela. Assim, vocês vão mexer com isso de novo, 40 anos. Aí ela não queria. E ao mesmo tempo ela fica falando o tempo todo ali, né? Mas ela não queria aparecer. Aí a gente estava assim, quando acabou a entrevista, desmontando o material, aí chegou um filho dele, que estava na faculdade, uns 20 e poucos anos. Aí o cara olhou assim para mim e falou assim, ué, cacete do planeta aqui em casa, o que está fazendo aqui? Aí a mãe dele falou assim, é seu pai que foi falar aquela história de novo. Aí o cara, não acredito que você está desenterrando esse troço. Aí começou uma coisa familiar, só que eu já tinha desmontado o equipamento todo assim. Pô, a gente se ferrou muito na vida, porque aí ficou um drama total em casa, mas foi achado assim, na investigação mesmo. Tá? Foi o velho e bom detetive, na verdade foi o único detetive que eu contratei na minha vida também, só a minha única experiência. Não, ele autorizou, ele falou isso, ele falou para a mulher dele, a minha história, minha versão nunca foi contada, entendeu? Então ele estava também com isso preso dele, porque o Simonal se ferrou, mas ele também se ferrou. Ele virou contador ladrão, entendeu? Então quem é que contrata o contador ladrão, entendeu? Então ele foi vender enciclopédia, entendeu? De porta em porta, ele caiu de patamar, de renda, o caramba. E isso também, obviamente, desestruturou família, o cacete. Então, era um cara muito machucado também, mas ele tinha esse desejo, essa vontade de, que ele fala lá, mas a minha versão nunca foi ouvida. Então, a gente deu essa sorte, porque o cara, tanto que a mulher depois, 40 anos depois, ele fala, 34. Ele falou, 34. Só uma perguntinha aqui, enquanto a gente estava assistindo. Tem muita gente. Tá aqui, ó. Muita gente que você entrevistou que já faleceu, né? Então, assim, assistir esse filme, que você falou que fazia muito tempo que não via, né? Assistir esse filme depois de muito tempo e ver também essas pessoas, porque acaba que se torna um documentário de outras figuras também, que estão falando de uma terceira, mas que estão ali também se colocando, né? Eu achei muito interessante também ter essa visão. E o que você sentiu, assim, já que fazia tanto tempo que você não assistia? Teve isso, assim, que obviamente, assim, por exemplo, o Chico Anísio, ele me dá a primeira e a última fala do filme, entendeu? Assim, então, obviamente, eu sabia, assim, o Chico Anísio, o Arthur da Távola, o Paulo Moura, tudo ao longo dos anos, mais um que foi, não sei o quê. Mas eu, por exemplo, não me lembrava do Sabá, que era do baixista do Som 3, que também falava, que já faleceu, Pelé, Jaguar, Ziraldo, entendeu? Praticamente todo mundo. É quase a maldição do faraó, né? Tipo assim, quem viu fazer. Mas o Tony Tornado está com. E o Tony Tornado tem um negócio muito legal, que quando lançou o filme, ele viu o filme, mas eu não estava junto, e a gente se encontrou no Projac. Aí ele veio falar comigo assim, pô, cara, adorei o filme, não sei o quê, mas eu fiquei com um negócio na cabeça que eu devia ter falado para você. Não falei na hora. Eu falei assim, mas o que é? Não, que eu tenho um negócio que eu explico aquela época de um jeito muito fácil. Assim, cara, é o seguinte, os militares, a direita, os conservadores, olhavam para a gente, achavam um bando de crioulo que não sabia o seu lugar. A esquerda olhava para a gente como se fosse um bando de negão americanizado, alienado, que não sabia de porra nenhuma. E a gente achava Black Power, entendeu? Assim, então, era um pouco isso. E quando você vê, assim, o Tony Tornado fala isso no filme que não era sobre ele, eu fui preso 9 vezes mais que o Caetano. Falando assim, o Caetano foi preso uma vez, todo mundo sabe da prisão do Caetano, a minha não sabe, porque ele foi preso porque ele fazia o sinal do Black Power, né? Assim, e outras situações também. Então, tem o Erlon Chaves, o arranjador do Simonal. O Simonal vai preso e ele sai da cadeia e não volta mais para o enterro do Erlon Chaves. E o Erlon Chaves tinha sido preso porque no festival, no Maracanãzinho, ele tirou a camisa e tinha um coro de louras, brancas, na verdade, ficaram sensualizando em torno dele. E aí ele acabou mandando um beijo bem gostoso para todas as mulheres do Brasil. Tinha um general assistindo, para minha mulher não, mandou prender o cara.
O cara foi em cana porque tirou a camisa e deu uma... Então, tinha esses caras, assim, Jairzinho, Paulo César Caju, Tony Tornado, e o Simonal, eles foram nossos Muhammad Ali, nossos Cassius Clay, que eram os caras assim, que eles eram uns negões passadores de rodo, pegavam um monte de gente, numa época, 1960 e tal, entendeu assim? Então, o Paulo César Caju falou uma vez, eu fui jogar na França, não é porque por causa de dinheiro, claro, por causa de grana, mas porque na França eu podia usar a camisa que eu queria, eu podia namorar quem eu queria e usar o cabelo que eu queria. No Brasil não dava, porque ele só podia ser isso tudo se ele metesse 3 gols por jogo. No dia que o time dele perdesse, ninguém lembrava que ele era playboy, e era aquela coisa assim, né? Era todo meio uma galera, coincidentemente, todo mundo meio levou os seus cascudinhos, o Simonal mais ainda, e todo mundo era meio da cor errada, né? Então, na época, o defeito de cor pegava bastante. Hoje pega, quanto mais naquela época. Primeiro, boa noite a todos, principalmente ao nosso amigo Cláudio Manuel, que eu estou tendo a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? E a moça, a Flávia Moreira. Eu, com muito esforço, me tornei jogador de futebol. Sou associado à AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, que se localiza na rua Uberaba, com Guajajaras. Tem lá um cafezinho, um queijinho da Dona Ivone. Se vocês quiserem lá conhecer o trabalho que é feito para ajudar os ex-atletas. Eu bacharelei em Direito, aqui pela UNA, Campos Aimorés, com bolsa atleta da AGAP, né? E sou amigo pessoal do presidente Wilson da Silva Piazza, que foi campeão em 70. E tive a honra de conhecer o Pelé lá na AGAP, na sede, e o doutor Eduardo Tostão, que eu converso com ele lá na sede da AGAP e tal. Eu sou craque. O Disseu Lopes, o Gerson, conheci lá e contando esse episódio, que muita gente acha que jogador de futebol são todos anencéfalos, e nem todos. Eles sabiam o papel deles na Copa de 70, só que os caras queriam jogar bola, eram jogador de bola. E contam, satirizando muito essa coisa do Simonal achar que ia jogar mesmo. Ele foi acreditando que ia jogar, treinou, deu duro e passou mal mesmo. E tal, ele achou que ele estava inscrito, ele acreditou que ele estava inscrito para a Copa. De 70, né? De 70. Não é qualquer time, Isso. É a seleção de 70, Isso, que é a só melhor tinha de todos os tempos. Né? Isso, e lá tem uma mesa oval bonita, tem café, tem queijo lá. Vocês vão lá na hora, vocês vão conhecer o trabalho que faço para ajudar os atletas. Vamos lá, todo mundo tem que ir lá. Para ajudar, incentivar, né? Porque Claro. 3% só que vira Neymar, vira esses caras aí muito ricos, Pelé e tal. 97% trabalha de frentista, como o Ditinho da URT, artilheiro do Campeonato Mineiro. Outros aqui no Vila Nova estão passando dificuldade, até no América, onde eu jogo no Master, joguei no base do profissional e jogo no Master hoje. Tá. É uma coisa assim que os caras tocam com muito receio lá entre 4 paredes, mas parece que o contador tinha uns problemas, mas aí alguém que levou o contador que ficou com o dinheiro. Não, que na verdade O assim... dinheiro tinha. Não, a questão é assim, vamos lá, tem até o caso assim, o Simonal, ele chegou um belo dia, ele viajou para a Europa e viu um teclado, não sei o que na época, um negócio que não existia no Brasil, que custava não sei quantos $1.000. Ele cismou de importar esse troço. Na época, a importação era praticamente proibida. Então, o Simonal tinha aquela coisa que é muito comum em muitos artistas, que é gastar mais do que ter a renda fixa. Então, assim, quando ele perde o contrato da Shell, que era uma grana a mais, é que o cara explica. Ele tem que vender de show. O que o contador também falou assim, o Simonal tinha uma aba imensa, entendeu? De músico, amigo, família. Quando o dinheiro meio ficou curto, a quantidade de gente que fez coro, você só pode estar sendo roubado, bicho. Você só pode estar sendo roubado. Então, ele se convence que foi roubado e ele não faz nada, ele demite o cara. Entendeu? Só que o cara entra com ação trabalhista contra ele. Aí ele fica muito puto e resolve dar ao que tudo indica, dar um corretivo no sujeito. Mandar um corretivo no cara é muito doido, porque assim, mas por que no DOPS? Né? Vamos lá, o Fleury, que foi o maior torturador do Brasil, o mais famoso, pelo menos, ele era chefe de segurança do Teatro Record. Ele foi segurança do Roberto Carlos, do Caetano, não sei o quê. Todo mundo que teve segurança na vida, segurança é polícia.
é da polícia. Naquela época, a chance de o cara ter alguma ligação com o aparato repressor era grande. É óbvio que isso não absolve em nada, mas, por exemplo, o juiz que condena o Simonal a 4 anos, ele se declara incompetente para julgar os agentes do DOPS, que ele fala assim, nós estamos num regime de exceção, eu não sou um juiz de política, eu sou um juiz civil, sei lá, então quem tem que julgar os agentes do DOPS é o Tribunal Militar, a Justiça Militar. Então nem toca nos caras. Já Simonal, que é civil, 4 anos. Então, na verdade, o próprio juiz já separa os caras. Fala assim, Simonal se fudeu, porque ele não é militar, não sei. E tem essa coisa também muito estranha, entendeu? Que quando eu fui fazer o documentário, comecei a pesquisa, chamei um amigo meu para me ajudar, ele trouxe mais de 1000 reportagens sobre esse evento dele com o contador. E a gente tinha uma censura brutal. Na época que o Estado de São Paulo botava receita de bolo na primeira página, porque as matérias eram censuradas. Aí você pensa assim, de cara, antes de eu começar a falar, eu falei, caramba, o cara podia ser ligado ao regime e o regime não fez nada por ele, não protegeu ele. Qualquer censura proibiria a matéria que falava mal do Simonal. E o que não falta é matéria falando mal do Simonal. O próprio delegado, Mário Borges, que fala que ele é informante, tem gente que fala depois que o cara falou exatamente para poder aparecer na mídia, para poder se destacar. Não, o Simonal trabalha comigo, não sei o que, tem coisa. E ele teve essa coisa infeliz para um cacete, que foi o momento que o Simonal se politiza no sentido da conjuntura. Ele tinha atitude política, a questão do racismo. Ele é autor do Tributo a Martin Luther King, que é uma música feita pouquíssimo tempo depois da morte do Martin Luther King. Ninguém sabia quem era Martin Luther King no Brasil, tanto assim. E ele se posiciona. Mas ele se declara assim, ele fala explicitamente, eu não tenho nada a ver com isso. Se o cara foi preso por agente do DOPS, é porque esse cara deve ser terrorista, deve ser comunista, deve ser subversivo. E os terroristas subversivos me odeiam, porque eu canto para o Brasil, eu falo do Brasil, e eu falo assim, eu sou um homem que defende o regime. Aí se fudeu. Daí o ódio veio com força total contra... Vocês viram o filme, pô. Está dito isso no filme. E aí a gente tem que entender que realmente a questão do Simonal ser um grande astro negro, isso incomodou muita gente, e principalmente a esquerda festiva, né? Os caras que caviar e din-din-dom-dom, só din-din-dom-dom, e papai tá pagando, papai que paga me fazer din-din-dom-dom. Não, e tem um negócio aí, desculpa te interromper. Com muita inveja do negão. O Max tenta explicar, ele não é muito claro, mas ele falou já em outras entrevistas assim, os anos de chumbo, né, a ditadura militar, a perda dos direitos democráticos, ela é muito mais percebida por uma galera que tem direitos democráticos. Então, a ideia de chegar assim, você fala assim, o que foi a ditadura militar? Foi a quebra da ordem jurídica, o sujeito podia entrar o filme, que daí eu ainda estou aqui, fala isso. O cara entrava na casa do sujeito, a hora que fosse, pegava um pai de família, sumia com ele, e nada que acontece até hoje em qualquer periferia. Entendeu? Assim, para um camarada que vem da favela e fala assim, tu fala assim, não, mas o que significou a ditadura? Foi a perda dos direitos democráticos. O que é isso? Por exemplo, o Estado policial, que o cara pode ser preso sem mandato, sem formação de culpa, sem nada. Cara, qual é a novidade? Sempre foi assim. Entendeu? Para o cara que é negão da favela, o Estado democrático de direito não chegou até hoje. Entendeu? Quanto mais em 1960 e pouco. Então é muito mais fácil para um cara que tem formação universitária, uma situação privilegiada comparada com outras classes do Brasil, sentir uma ditadura, porque vai proibir ele de ler, vai proibir ele de escrever, vai poder prender ele, prender o pai dele em qualquer hora que for. Então, na verdade, é um pouco isso. Quando você pensa assim, o Tortura Nunca Mais, que é um movimento importantíssimo, que fez, deve ter uns 50 anos, 60 anos, e que marcou muito para mostrar quem foi o torturador, que foi não sei o quê. Mas o nome é esquisito, porque se você for hoje em qualquer delegacia do Brasil, alguém foi torturado, alguém foi espancado. Então, esse Tortura Nunca Mais tem um subtexto, tortura nunca mais em determinados endereços, ok?
tortura nunca mais dependendo do CEP, dependendo da renda, dependendo até da cor. Porque essa ideia da democracia, ela não tem essa capilaridade toda, entendeu? Ela não alcança tanta gente assim. Então, obviamente, a ditadura militar foi um horror, e tem que ser lembrada pelo horror e pela apologia da ignorância que foi, mas, evidentemente, ela atingiu uma galera que sabia que estava sendo atingida. A galera de baixo não é à toa que o Médici foi popular, não é à toa que o Médici ia para o Maracanã, de radinho de pilha, caramba. A galera que estava ali estava querendo saber da inflação baixa, não queria saber de censura. Então, tem um quê de classe aí também. Cláudio, vamos continuar essa prosa lá fora. Vamos. Obrigada. Você quer dar mais algum recadinho dos seus próximos Não, muito filmes? obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela participação, e espero voltar outras vezes. A gente que agradece, muito obrigado pelo seu trabalho incrível. E esse mais recente aí tem algo na Netflix? Como é que você quer dar um recadinho? Cara, os meus outros todos, com exceção do caso Nardoni, que é da Netflix, os outros todos estão na Globoplay, né? Que é o Semanal, o Tá Rindo de Que? Humor e Ditadura, o Rindo à Toa, Humor Sem Limite, que fala sobre a cena humorística na época da ditadura e na época da redemocratização, o Chacrinha e a série que eu fiz para a Globoplay chamado Meu Amigo Bussunda, que são 5 episódios, então não é um filme. E o outro, o caso Nardoni, Isabela, o caso Nardoni, está na Netflix.